boa tarde para você. Obrigado por ter atendido ali a minha solicitação, meu pedido, né, para adiantar nosso feedback. Estava já pré-agendado, né? E como é que você está? Você está bem? Estou bem. Então, tá bom. Professor, eu fiz uma... eu verifiquei ali uma reunião, né? A reunião sua, acho que para o MNO, do dia 3. E a respeito das suas turmas, como é que está essa segunda jornada, professora? A gente já andou conversando, né, sobre algumas angústias, e como é que está sendo ali a questão dos seus cursistas, né? Eu vou falar um pouquinho aqui dessa turma, mas você poderia me falar das outras também, se está tudo certo, se tem algum probleminha mais assim específico em relação eu ia falar em relação ao comportamento, né? Mas a gente está falando de professores. Em relação ao engajamento, a contribuição deles para a formação, como é que está sendo essas 3 primeiras semanas, né? Já caminhando para a quarta. Qual turma que o professor analisou? Dessa vez eu fui na NO. NO, da Isso, terça da noite. exatamente. É a primeira da semana. Podia ter sido uma outra. Por quê? Eu falo para eles que eles são as minhas cobaias, porque daí o que Aham. não dá certo com ele eu mudo com as outras. Então as outras foram muito boas, porque não teve. Inclusive, nessa reunião, depois da reunião, teve uma cursista que me chamou e falou: prof, eu fiquei meio perdida com relação a qual simulado. Porque até, não sei se você vai lembrar, que teve uma que falou, porque o simulado era difícil, porque tinha Sim, questões Thales, diferentes. né? E aí nós ficamos meio assim. E Uhum. aí não era o simulado que ela estava falando, porque esse simulado do SAEP não era um simulado difícil. Tinha duas Certo. questões de Acho que é triângulo. Ausdri Ah, comentou, né? Não sei se é essa aí. E aí, então, depois a Leila comentou. a Prof, Leila eu acho também. que eu fiquei perdida. Eu falei, nossa, Leila, você acabou de me dar uma ideia. Falei, agora para os próximos encontros, eu vou abrir o simulado e vou mostrar primeiro o simulado para eles. E foi o que eu fiz nas outras reuniões. Quando na abertura ali que a gente fala que vai analisar os dados, né, do simulado, eu falei, ó, pessoal, para que a gente saiba de qual simulado nós estamos falando, eu vou mostrar as questões. E aí eu mostrei e a gente foi relembrando qual que eram as questões. E aí essa questão de, era difícil, os alunos não sabiam fazer, blá, 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 já morreu ali, porque eles sabiam de qual simulado, porque realmente a gente fez 3, 4 simulados. E aí você esqueceu, eu tinha esquecido de qual simulado que era. Então foi uma das questões. Mas com relação ao geral, assim, eu acho que as turmas estão bem tranquilas. Não tenho, como já tive outros casos de ter pessoas mais encrenqueiras e né, que gostam de ir contra tudo, tá bem tranquilo assim. Teve, por exemplo, essa turma NO, agora nós temos o Rafael, que entrou, que foi um remanejado, tem 21 cursistas, nenhum desistiu. Estou bem feliz porque tem a Jéssica, que ela tinha faltado a primeira reunião, e aí com a história da certificação, né? Ela me chamou na outra semana e falou, prof, eu posso continuar mesmo sem certificação? Pode continuar. E ela não tem mais nenhuma falta. Daí até ontem eu falei, nossa, Jéssica, agora você vai ganhar a tua certificação, né? Na turma da quarta da manhã, tá tranquilo, teve 3 desistências, mas que eu registrei no RCO e que foram as desistências de começo, né, que nem participaram. Então, uma tá no estágio probatório, uma de português fez a inscrição errada, e a Essa que Valdirene... você me falou? Perdão, te Não, interromper. essa é outra, tá? Ah, Essa de português é a Luísa, inclusive, o dia que ela entrou na Meet, nós começamos a falar de matemática, ela falou, meu Deus... Aí eu falei para ela, não, fica aí, assista e depois a gente vê o que pode fazer. Mas ela já me chamou e falou, prof, ó, sem condição, né, não vai ter como, não é minha área. E eu entendo perfeitamente, porque você está o tempo inteiro falando de descritor de matemática, professora de português, né? E aí na turma da tarde, a minha turma mais cheia, que inclusive agora veio 3 remanejado, que é a turma que eu tenho agora às 3h30, mas é uma turma ótima. Teve também uma desistência do começo. A Suelen foi minha cursista a vida inteira. E essa jornada, ela me chamou no começo e falou, prof, ó, eu não vou fazer contigo, porque eu tô no estágio probatório e não tô dando conta. Então, é a única desistência da turma da quarta da tarde, que é a que entrou mais 3. E tem uma da Dija, que até eu queria ver contigo, que ela quer o remanejamento para esse horário, não tem problema nenhum, eu, tá? tá. Eu acho que já. Acho que formalizando já.
Depois você verifica se na RCO já... Angélica. É Angélica também o nome dela. Sim, Ela já informal, participou. que na verdade ela fez uma solicitação e foi mandado para outra, né? Isso, mas Aí ela é super tranquila, assim. a Di já Não tem veio falar problema. comigo e nós realocamos ela na sua. Ah, então, beleza. Porque daí ela assistiu aquele dia do encontro e aí depois ficou bem de boa, não tem problema. Aí da noite, da quarta e da noite tá tranquila, não tem nenhuma desistência, tem só uma remanejada que foi para outra turma, né? Na quinta de manhã também é uma turma bem tranquila. Teve 2 faltas essa semana com atestado médico. Eu estava até então anexando todos os atestados médicos, fiz uma pastinha, porque eu não sabia como que nós íamos proceder no final, né? O que a gente vai fazer com esses atestados. Mas, enfim, se eles continuarem me mandando, eu vou continuar pondo nessa pasta e eu registro no RCO também, né? Então, acho que aqui está bem tranquila. E a turma da quinta da tarde é essa turma que tem 2 foram remanejados, né? Um tal de Janderson nunca apareceu, eu chamei também não me respondeu, então esse já é desistente desde o início. E aí nessa turma que tem essa Angélica, que ela é de português, e ela e o marido fizeram a inscrição errada, e aí eu sugeri, depois que eu vi que vocês falaram lá no grupo que dava para continuar, enfim, eu sugeri que ela continuasse, né? Que ela ajudasse nós. E ela não tinha faltado nenhum encontro. Só que de como ela faltou na quinta passada e ela é da quinta, eu preciso fazer a busca ativa antes. Só que eu não tenho contato e ela não me respondeu e-mail. Eu já fiz na quinta, mas não teve devolutivo. Daí, quando eu fui procurar ela nos dados, que eu lembrei que eu tinha escrito em algum lugar que ela era de português. Ah, você não tem grupo no WhatsApp, então. Naquela nossa planilha, professor Gustavo, não tem. E é a única das minhas cursistas que está em branco o WhatsApp dela. E ela não te passou nas reuniões o Não, eu não tinha me dado conta disso, de que... Tá, vamos falar dela. Mas agora eu lembrei. Ela me chamou em algum momento para me falar que era do português. Eu só preciso saber quem, no meio de tanto. Quem sabe eu... Agora tá, então eu vou procurar o telefone dela. Ótimo, verifique isso. Bom, acho que ela está matriculada, ela é uma aluna regular, então vamos fazer a buscativa. Eu acho que dá para continuar. Né? Até porque essa jornada a gente está trabalhando muito com a resolução de problema na questão de interpretação e leitura, e ela pode nos ajudar aqui, né? Perfeito. Ok, então, nessa situação aqui, ok. Esses remanejamentos que você me disse, professora, você recebeu algum do professor Antônio, que se identificou ali como vindo das turmas do professor Antônio? Só se foi essa semana, eu não abri ainda aquela tua planilha lá. Porque os outros, eu tenho, acho que um remanejamento que era da Prof. Tereza, e os outros são meus mesmo, que só mudaram de horário. Só que daí, essa semana que aconteceu isso, né? Então, eu vou ter que abrir a planilha e ver. Porque tem alguma condição especial? Tá. Não, queria saber mesmo do pessoal que está recebendo, né? Os meninos aqui estão fazendo o remanejamento de hoje, que ele tinha turno hoje também. Então, se você vir a receber, né? Só recebê-los bem ali e tentar identificar algumas situações. De repente, já estou até te adiantando, no caso você receba, né? A gente tem tido relatos de alguns formadores que, em relação ao RAF, tá? Parece que o professor tinha uma prática ali de passar as respostas para os professores, os cursistas, só que passou errado também, né? Além de passar, passou errado. E aí a gente está vendo, se por um acaso alguém entrar hoje nas suas turmas, né, e te questionar, fala que a tutoria já está ciente, que a gente está verificando, tá? Eu falei com a Carolina, ela disse que vai falar com a chefia lá para ver se abre de novo, nesse caso, né, que foi uma orientação errada do formador, tá? Só para... Esses nossos, Gustavo, já que você está falando do RAF, que estão sem a nota, que eu tenho 9 cursistas, aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar a presença, e eles estavam com presença, né, e a gente acaba conhecendo eles, eu sei quem que participa ou não. E aí, como eles estão sem a nota, não é tipo 2 ou 3, é 100 mesmo, né, e aí com aquela orientação, eu passei para eles no particular do WhatsApp o formulário do RAF para eles refazer. Né? Refazer não, fazer, porque eles não fizeram, né? Pode verificar. Mas essa era a orientação, né? Eles não podem sim. ficar sem a nota. Não podem, né? Eu vi que a Carolina postou lá no nosso grupo uma observação ali naquela... Que vai ficar aberta essa semana.
No Looker que dá para ver quando ele tirou 0 e quando ele não respondeu, Sim, né? eu conferi isso. Ele fica em branco, porque E eu você tenho cursistas com teve casos assim? 3, e esses ficam em branco, ele não aparece. É Então igual esses que são desistentes, ele fica em branco. Aí eu mandei um recadinho para eles hoje e pedi para eles olhar, e provavelmente foi o que aconteceu, porque se eles conseguiram fazer hoje, é porque eles não tinham feito, porque não abre mais para quem já fez, né? Eu, por exemplo, eu faço no papo formativo, ele não abre mais para mim. E aí eu mandei hoje e, inclusive, eu comentei isso. Eu falei, ó, não é que vocês tiraram nota baixa ou nada. É quando não aparece a nota, deve ser por conta do e-mail, né? E eu lembro de alguns cursistas que fazem na escola. Então, talvez pode ter sido o e-mail ou talvez pode ter sido o problema da internet, né? Porque os que faltaram a semana passada, que eu mandei a semana passada ainda, eles me responderam, tá tudo certo. São pessoas aleatórias, assim, né? Por isso que a Dija aquele dia estava preocupada. Porque são cursistas bem presentes e que do nada eles estão sem a nota, né? Sim. A Dija é muito preocupada, ela é muito boazinha. Ela já me ligou umas 2 vezes hoje. Ela me manda de vez em quando, descarrega um pouco a sobrecarga, deu, não, Dija, vamos lá, a gente dá jeito. Eu nunca vi uma professora tão preocupada assim com seus cursistas e Sim. Imagino que seja assim com os alunos também, né? Ela é muito bem bacana. humana. Exatamente. Muito bem, professor. Então, acho que esse é o caminho mesmo, né? Então, a gente está verificando esses casos ali. No caso do professor Antônio, acho que as demais a gente já conversou que já está encaminhado, né? Em relação ali aos em branco. Então, se por um acaso aparecer algum professor do Antônio e ele levantar essa colocação, né? Então, diz que a gente já está ciente que a gente está verificando e nós vamos trazer as informações posteriormente, tá? Então, professora, ademais, né, a sua reunião da NO, você me disse que é a primeira, né, e que a primeira sempre é o teste, eu concordo com você. Quando a gente vai fazer ali o acompanhamento por conta de atestados, né, se vocês tinham atestados ou estava numa situação, sempre a primeira turma ali a gente fica mais tenso, né, depois a gente já sabe onde que tem que pegar um pouco mais, onde a gente vai gerar dúvidas, né, então, o primeiro, eu também tenho essa visão, mas eu fiquei animado, porque a sua primeira turma já foi muito bem conduzida, né? Então, eu nem percebi que era a primeira tarde da semana, eu peguei aleatoriamente ali no Classroom, mas o que eu percebi que é um roteiro bem extenso, né? Então, e é muito técnico também. E eu vi na sua turma, no seu encaminhamento, professora, algo que eu não vi até agora, que foi um engajamento que você conseguiu dar ali, manipulando ali a ferramenta do CAED, né? Porque a maioria dos seus colegas eu percebi que eles ficaram muito na questão de conseguir entrar com a senha, entra aqui, entra ali. Então, não sei se é uma característica da sua turma também, que rapidamente ali eles já se encontraram, a senha já deu certo. Eu vi que teve uma professora, acho que foi até a Ausdri mesmo, que ela não conseguiu, ela não estava achando ali, aí você compartilhou, e um outro professor ali conseguiu ajudar ela ali no compartilhamento, a achar ali que ela tinha que sair para entrar de novo, porque ela estava logada, né? E esse CAED, ele é bem isso mesmo, né? Eu trabalhei como coordenador nos 9 anos de matemática no ano passado, do SAEB, e acho que foi do SAEB, não foi do SAEB, foi de uma outra avaliação que nós tivemos. E é essa mesma plataforma, e é muito confuso mesmo. Então, essa parte de entrar, eu acho que é a parte que pega o cursista, porque eu fiz o primeiro acesso, né? Sim. Eu peguei a senha lá e fiz sozinha antes da reunião com a Carol. Quando eu fui entrar com a Carol, eu não conseguia também enxergar aquela página. Sim. Porque aí que eu descobri que você tem que clicar em cima, e era o que a Ausdri estava fazendo. E a Ausdri é o meu calcanhar de Aquiles, tá? Não sei se você percebeu. Se você assistir todas as reuniões ela vai criticar alguma coisa e ela vai achar um ponto fraco para debater, mas eu já estou conseguindo contornar ela. Ela é do tipo assim que tu tem que saber levar. Sim, mas eu achei a participação dela até, eu achei ela educada, ela fala mesmo, mas é sempre com a educação, né? A gente teve problema também de professor que eu achei um pouco mais agressivo, mas é muito do professor mesmo, né? Mas eu achei ela até que tranquila, assim, né, no jeito de falar. Eu vi que ela realmente, o nome dela aparece várias vezes aqui, né, na minha análise, então já é uma professora que é bem ativa. Mas como eu estava te falando, né, então, essa questão do CAED, ela é bem, assim, mais complexa mesmo, né, e eu achei que você conseguiu fazer isso rápido com eles, porque lá
quando eu estava ali na coordenação da aplicação da prova, a gente tem 90, média de 93 diretores, mais ou menos. Então foi muito difícil fazer isso que você fez ali com eles, né? Porque são muitas dúvidas, questão de login, né? E você conseguiu fazer ali com bastante tranquilidade. Ali, aparentemente, eu acho que o pessoal conseguiu, até pela minha ação depois ali, né? Eu vi eles participando ali, e aparentemente eles conseguiram acessar, né? Então você fez de uma maneira bem bacana ali. E sempre com discussões, isso que eu achei bacana também. Você sempre trouxe ali os números, né? Você mostrou ali como é que analisa turma por turma, mostrando a importância, né, que é de olhar esses dados, não só da escola, né? Você usa esses termos, não só de olhar a escola, mas também olhar ali a minha turma, né? O que nós precisamos fazer ali para para aquelas habilidades ali serem atingidas, né? Você traz toda essa discussão. Então é muito legal, porque não é algo só vazio. Ah, aqui está a plataforma, vocês têm que entrar aqui os números, está ruim, está bom. Não, você foi mostrando, olha, gente, dá para a gente olhar a nossa turma aqui, né? Dá para comparar vocês. E aí você fala também que eu achei bem bacana, né? Assim, a minha escola, você até faz um meia-culpa ali, né? A minha escola tem sempre os índices baixinhos, né? Então eu estou curioso para saber de vocês, para vocês trazerem ideias, né? De como é que tá os índices de vocês, como vocês conseguiram, né? Que os índices de vocês sejam melhores ou não. Então eu achei bem legal, né? Acho que está muito dentro do contexto do que é os formadores ali, né? E querendo ou não, é um tema sensível, né? Avaliação externa para o professor de matemática, né? Eu sempre escuto muito assim reclamações no sentido de que matemática tem que dar conta de tudo, a questão de muitas avaliações externas, é o que a gente sempre está observando nesses dois roteiros aí, das últimas reuniões. E você consegue trazer isso de uma maneira muito tranquila e muito técnica, né? E isso a gente vê lá no final, quando eles vão para a ação e até mesmo antes ali já começa a aparecer as ideias, né? Que você dá até uma freada. Ó, só de vocês olharem, vocês já estão me dando ideias, né? Acho que eles escrevem no chat, que eu vi que você começa a ler as ideias, e aí você já traz aquilo lá para em ação. Né? Então, achei bem bacana a dinâmica da reunião, isso que é muito legal. Né? Então, antes disso, né, eu já acabei me adiantando aqui, mas eu achei legal também que no início você fala do tema de hoje e já chama atenção para a implementação. Eu acho muito bacana isso, né? Porque a gente está tão preocupado com a RAF que a gente não está a gente está falando um pouco da implementação. Eu percebo de uma forma geral, né? Então está todo mundo muito preocupado, mas a implementação ainda é, né, algo muito importante para a nossa formação. E antes de iniciar a reunião, você já fala, olha, pessoal, a gente vai ver um tema muito legal agora, né? Isso, além de ser engajador, você chama atenção ali para a implementação, né? Pra, vamos analisar ali se daqui já saem ideias para a gente fazer a nossa implementação, né? Com base ali nos dados do CAED. Então, achei bem legal, né? E aí você coloca lá, né, ver as possibilidades de utilizar esses dados no CAED, né? E aí eu gostei do jeito que você fala sobre as câmeras abertas, é algo que eu sempre trago, que eu acho importante, e aí você dá um recado ali, eu até coloquei entre aspas ali, carinhoso, né? Você pede ali com muito carinho, muita atenção a respeito da utilizar as câmeras, usar ali o equipamento, aí você dá o exemplo do próprio CAED, para a pessoa é muito difícil acessar pelo celular, então é importante que vocês utilizem o computador, né? E você faz isso de uma forma que nem parece uma cobrança, né? Quando do jeito que você fala é até constrangedor não fazer do jeito que você está solicitando, né? Porque é a maneira que nós fazemos, né? Então não é de uma maneira de afrontar, é uma maneira de a gente fazer com que eles entendam que é importante mesmo, né? E ali você fala, né, a importância de cada escola compartilhar, que nós já falamos. E aí a turma, eu achei uma turma muito participativa. Eu não sei se tem turma que é mais, mas participativa no sentido de bons apontamentos, né? A Catiane, né, ela mostrou ali algo muito interessante, e eu gostei do jeito que você valorizou, que ela, não sei se você se recorda, mas ela fala que ela mostra para os alunos os dados, né, e eu achei sensacional ela mostrar ali, ela falou que fica até brava, ela falou, meu trabalho, vocês têm que me ajudar, né, o resultado do meu trabalho está nesses números aqui, vocês têm que ser parceiros, eu achei muito legal dessa visão dela, né, é uma visão diferente, né, daquela de, é cobrança, enfim, né, eu adorei a prática dela, né. E, inclusive, ela usou esses dados e daí depois da reunião, durante a semana, eles me mandam muita coisa no WhatsApp. Ah, que bacana. Tem uma outra que me manda todas as práticas dela e eu vou salvando aqui no meu computador.
E aí a Catiane me mandou que ela está fazendo, que foi numa das habilidades de menor acerto, foi o volume, né, no geral, na minha escola também foi, e ela fez a intervenção dela essa semana em cima de perímetro, área e volume. E aí a gente trocou durante a reunião a ideia, né, eu pensei, também acho que vou fazer isso, vou fazer um recorte desse simulado e vou levar para os meus alunos. Eu levei essa semana também, caixinha de leite, um monte de coisa a gente fez na prática. E aí a gente troca essas ideias. E ontem, no encontro, ela já veio e falou, Raquel, deu super certo, foi muito bacana. Ontem ela não fechava a boca. Eu falei, Catiane, ela falou, acho que você percebeu, prof, que eu tô meio agitada hoje. Eu falei, sim, mas é porque ela estava empolgada porque tinha dado certo, sabe? Então, esses bons exemplos são bacanas. E outra coisa que eu queria ressaltar ali do SAED é que, como foi a primeira reunião, então a primeira questão foi de mostrar o simulado, que eu achei que foi muito válido nas outras reuniões eles enxergar, porque às vezes o professor nem olhou direito para aquelas questões, né? E aí, outra questão que eu fiz foi que quando você corre o olho ali, talvez com a Carol a gente não tenha feito isso a fundo. Na outra reunião que nós tivemos do Papo Formativo, a Marivânia pediu como que olhava as habilidades, não sei se o professor lembra, e aí a gente ajudou ela e nós achamos ali. E aí, quando na segunda reunião em diante, eu comecei a pedir para os cursistas olhar justamente ali embaixo nas habilidades específicas por turma. Porque o que eu percebi? A minha escola ela não está tão ruim. Ela tem 19% no adequado, está melhor do que a rede. Só que quando eu vou por turma e olho as habilidades, eu descubro que a minha turma da tarde, que ficaram no 100% de defasagem, tem 3 habilidades que os alunos zeraram naquela habilidade. Então, ali é o ponto fraco. E aí, nas outras turmas, eu consegui fazer essa conversa com eles. Tanto que eles não ficaram nem olhando muito naqueles quadradinhos que você clica e vê a habilidade. Eles foram na turma. E aí, realmente, eles falavam, nossa, prof, realmente, tal turma, ele zerou nessa habilidade, sabe? Então, a gente conseguiu aprofundar um pouquinho mais. Por isso que eu falei, eu brinco com eles, vocês são meus cobaia. A turma da quinta-feira, eu posso fazer de olho fechado, porque eu já sei de cor o que são, e aí eu já consigo levar tudo isso para as outras turmas. Então, é algo bem bacana que dá para fazer ali, que é você olhar a habilidade da turma, e não da escola, né? Que você consegue enxergar que dentro da mesma escola você tem turmas com habilidades que você tem que tomar de forma diferente. Até porque se a gente olhar só para a escola, a gente não vai ser vai ser objetivo, né? Porque a escola, de repente, tem uma média boa, só que as minhas turmas, como eu vi que, eu lembro que você falou disso, mostrou essa intencionalidade de olhar as turmas, e aí é isso que eu achei muito legal, dessa profundidade das informações, porque é o que faz sentido para o professor, né? Talvez a gente só jogar um dado lá da escola, fica muito perdido para a gente abraçar aquilo. Agora, quando a gente coloca ali que o meu sétimo, né, o meu nono A, meu nono B, tá com essa defasagem, enfim, né, as minhas turmas estão com essas defasagens, é mais palpável para a gente fazer alguma coisa. Então, eu gostei muito dessa sua análise, né, eu achei bem bacana. Né, e aí a Catiane trazendo essas ideias de conversar com o professor, eu tenho certeza que muitos professores ali vão fazer isso, né, só por essa fala dela ali, de ter trazido isso, né, na reunião. Acho que daí foi nesse momento que a Ausdri e a Leila comentam lá sobre a diversidade de questões trabalhadas, né, nos simulados ali e na questão do próprio SAED, né, porque a fiz uma anotação, a gente já havia conversado, né. Então, a Audrey ali, eu até fiz uma anotação que ela tem uma dificuldade ali de entrar, e ela compartilhou, os próprios colegas ajudaram ali, né, eu vi que a professora naquele momento ali, né, como é uma ação ali que exige várias maneiras de fazer ali, eu vi que você ficou um pouco perdida, né, mas aí deram a ideia ali de sair, aí você, bacana que vocês ajudaram, né, eu ia demorar um pouco mais aqui. Então, foi legal, eu até pensei, até tinha anotado ali, né, quando ela não estava conseguindo entrar, né, ia sugerir para ela compartilhar a tela dela, embora isso seja muito perigoso, né, porque vai depender muito da habilidade. Se o professor tem a habilidade rápida ali de compartilhar e já resolver, é uma situação. Agora, tem professor que já demora mais, né? Até ele conseguir compartilhar isso e dar uma gestão do tempo, né? E influenciar na gestão do tempo. Então, eu entendo que é uma decisão de quem conhece a turma, né? Então, eu percebi que a Audrey foi rapidinho, ela já compartilhou ali, já resolveu. Então, eu achei bem válido ali, né? Tem hora que realmente compartilhar ajuda. Os formadores sem noção, tá? Não sei se o assunto que você aqui nós já falamos, e aí vamos para o em ação, né?
e aí eu vi que esse Em Ação, ele foi não teve subgrupo, né? Então eu vi que você foi acompanhando todo o documento ali compartilhado, né? Foi vendo um por um, se todos estavam fazendo, as ideias, e aí depois você foi pro Compartilhe Conosco, né? Onde você sugeriu ali que uma professora compartilhasse ali a docência compartilhada dela, e ela comenta ali como que é a prática dela, né? Já com base ali no Em Ação, né? E aí você vai para a finalização, fala do RAF, fala da avaliação, né? Até fala do curso lá que foi pedido para ser comentado ali, né? E aí finaliza a reunião, a sua reunião de gestão do tempo bem interessante. Queria saber de você como você deu conta da gestão do tempo, o que você acha do roteiro? Se o roteiro ele tem bastante informação, se você teve dificuldade de manter essa gestão do tempo, o que você acha desse roteiro? Se tinha muita informação, o que você acha? Assim, esse roteiro ele foi um pouco imprevisível, porque como o professor falou, vai muito da turma. Eu ainda não peguei nenhuma turma assim nessa do SAEP que eles tivessem dificuldade de entrar. Mas aí eu fiquei pensando, a hora que a Ausdre não conseguiu entrar, chegou a me dar tipo um calor, porque daí você pensa, meu Deus, se começar todo mundo com a mesma dúvida, o que a gente faz? Porque não tem como você ir para, né, seguir sem ele estar olhando nos dados. Então, ali foi sorte de ter ido rapidinho, nenhuma das turmas encrespou eu acho que é a forma que a gente foi explicando, e eu já pedi para eles a senha antes no WhatsApp, já mandei recadinho avisando que não podia esquecer a senha, né? E aí, alguns eu percebi assim, prof, esqueci. Eu falei, então agora não dá tempo de correr atrás, vocês vão olhar pelos dados da prof. Raquel e vão me ajudar a pensar em ações para minha escola, e aí depois, né, no Em Ação, porque tinha que pensar numa ação, né? E aí depois vocês vêm da escola de vocês com mais tranquilidade. O importante agora é você aprender a entrar. Mas, assim, os roteiros, eles são imprevisíveis, Gustavo. Você não tem como ter uma precisão. Se você pegar a minha agenda, você vai ver que está todo grifado de amarelo, 10 minutos, 5 minutos, porque aí eu faço a gestão certinho. Quando eu começo a perceber que alguém começou a falar demais, eu já sei que vai falar em outro momento, né? Então, eu já vou ter que puxar. E normalmente é onde que falta um pouquinho, que é uma falha que eu sempre comento com os tutores desde as outras jornadas, no compartilhamento, né? Porque aí você acaba tendo que dar uma enxugada. Eu não deixei nenhum deles de compartilhar, mas talvez, se eu tivesse mais tempo, eles poderiam falar mais ali a respeito do Em Ação. Com certeza. Como esse Em Ação foi uma ação que a gente não fechou a boca um minuto, porque eles ficaram no grupo, então a gente já foi fazendo os compartilhamentos ali, né? Então eu senti que não foi falho nesse sentido. Mas é assim, cada reunião é uma reunião. Por exemplo, ontem a reunião foi bem tranquila. Hoje de manhã, meu Deus, eles estavam no 220, todo mundo queria dar sugestão de leitura e queria falar, e aí eles começam a contar, e eu começo a me dar uma palpitação. Eu falei, ainda bem que eu tenho um coração forte, senão eu vou infartar, porque daí eu não quero cortar eles, né? Mas eu sei que o tempo está correndo, então eu já sei que eu tenho que puxar em algum momento para dar uma freada. Então eu deixo de fazer outra pergunta, ou até desse Em Ação, falei, meu Deus, seu Gustavo, brinquei com eles, eu falei, se o meu tutor assistir a reunião de vocês, eu vou ganhar conta. Foi a quarta da noite, porque eles conseguiram deletar o documento do Em Ação. Virou uma piada aquilo, sabe? Porque aí alguém acabou com o documento, tava tudo bonitinho, todo mundo escrevendo, de repente alguém falou assim, prof, sumiu o que eu escrevi. Eu falei, não fala isso, porque eu vou infartar. E aí e de repente eu quis arrumar o documento e acabei com o documento deles. Deletei de vez, né? E aí virou uma piada, todo mundo começou a dar risada, e aí eu deixei de tarefa de casa, todos tiveram que fazer em casa, porque não tinha jeito, o que nós ia fazer? Tava terminando o tempo, alguém deletou o documento, eu acabei com o resto, né? E aí, mas foi muito engraçado. Então, eles são umas turmas, assim, bem amorosas, sabe? A gente consegue cumprir com o roteiro, mas eu tento sempre deixar de uma forma que não fique pesado, porque a carga do professor de matemática já está muito grande. Eu sei, eu estou na sala de aula, né? E aí, então, a gente tenta levar de uma forma mais leve, mas de vez em quando acontece umas pérolas dessas de alguém deletar o documento. Mas, depois você me fala qual turma que foi? Foi na turma da quarta da noite. Quarta da noite. Mas foi divertido. Eu preciso ver isso. Bem no final. Porque daí eles acabaram comigo, né? Prof, você quis ajudar e acabou com nós. Falei, agora não adianta mais o que fazer. Vamos chorar, não vai dar, né? Porque eu fui reformar e estraguei a situação.
Tem hora Mas que é ele mediar. divertido. É, bacana, professor. Eu acho que o feeling tá aí, né? De sair da situação da melhor forma possível, né? E a gente se mete em cada situação que acontece mesmo, né? E como você falou, quando a Audrey começou a falar ali que não estava conseguindo entrar, eu falei, nossa, vai ser uma atrás da outra agora. E Já graças, pensou? Coitada da Raquel, né? eu Morreu. estava com a sua angústia, porque eu falei, o que era, e é isso que é legal, né? Porque o roteiro, claro que era mostrar para o professor como ele faz para entrar no sistema, mas a gente tinha um propósito por trás que era das ideias, né? E eu acho que a ação é essa mesmo, né? Se vir acontecer, né, de muita gente não conseguir entrar, é passar ali onde está as coisas, mostrar a intencionalidade e tentar resolver isso depois no dia a dia ali, né? Porque na hora da reunião realmente a gente não vai ter espaço para fazer essa dinâmica aí de organizar, né? Se você for assistir a reunião da noite, presta atenção numa cursista chamada Eulália. Eu lá, meu. Eu tenho todas as reuniões, eu tenho alguém. Eulália, uma senhorinha. Acho que é ela e a Ausdri que são as mais, assim. Da Mas a quarta-feira, gente né? já conquistou elas. Tá, eu vou dar uma olhada. É isso, professora. Eu vou deixar com você agora, que o pessoal vai começar a ferrar aqui agora. O pessoal vai encerrar. Deixa eu mostrar as instalações aqui. Porque eu vou conseguir te escutar e você não vai me ouvir. E, professora, então, queria que você então desse um panorama, embora a gente já conversou. Mas só para finalizar, eu achei importante falar também que durante a reunião, né, eu fiquei no finalzinho ali da ação, eu passei e falei, não, ela não fez esse compartilhamento, eu até fiz uma anotação enorme aqui. E aí depois eu percebi o que você me falou, que, né, como foi tudo na mesma sala, o pessoal já ia comentando que, né, já ia fazendo ali um compartilhamento quase que simultâneo. E aí teve uma hora, mas eu anotei também, né, vou pedir para a professora deixar claro quando é a hora do compartilhamento. Mas aí você chama ali, né, alguém para fazer o compartilhamento. Então, né, tanto é que eu te falei isso. E aí você me disse que é o que eu percebi, né, que é a questão do roteiro ali, ele ser bem na hora do em ação, né, tá todo mundo na mesma sala, já falando das ideias, então ele foi quase que simultâneo, né, eu percebi isso aí também, né, assistindo a sua reunião, tanto é que eu mudei meu feedback várias vezes por percepção mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal, eu vou deixar com você, porque daqui a pouco eu não vou conseguir te ouvir. Ok. Falar alguma coisa? Isso, se você que tem alguma situação, outra situação que a gente não falou, que você Não, quer é trazer só pra isso. gente, Até eu achei que seria uma crítica da tua parte, porque eu falei, se o Gustavo pegar o final da reunião, ele vai perceber que eu sempre falho no compartilhamento, porque aí sempre fica muito corrido. E agora com a RAF, piorou, né? Porque eu preciso disponibilizar esse tempo para eles da RAF. Então, precisamos. então às vezes, o compartilhamento. Aí ali eu fiquei um pouco mais tranquila, que a gente já foi conversando antes, né? Mas realmente, se pegar todas as reuniões, vai ficar todas elas apertadas o compartilhamento. Mas como foi uma reunião assim, bem dinâmica desde o começo, todo mundo participando e todo mundo dando ideia, então não ficou aquela coisa de, ficou um vazio, né? Ninguém falou nada, todo mundo compartilhou. Mas eu acho que é um dos pontos que eu preciso, por mais que eu tente fazer a gestão do tempo, por mais que esteja tudo marcadinho em amarelo aqui no meu caderno, quando surgem esses imprevistos, a gente não consegue dar conta. Ou eu fico um tempo a mais, né? Ou acaba que, mas eu tento cumprir com todo o roteiro ali. Essa semana tá mais tranquilo assim. Ontem deu tempo deles comentar no compartilhamento e eu abri a tela e mostrar que era o compartilhamento, porque às vezes passa despercebido, porque como eu já tô no documento, eu não abro a Exato. tela e falo, pessoal, agora é o compartilhamento, né? Eu E deixo na mesma tela. eles não voltaram dos subgrupos também, né? Então, Uhum. E aí, ali, como eu já estava mostrando na tela, eu falei, agora vamos conversar um pouquinho a respeito do que vocês fizeram, mas eu não voltei para aquela, para o slide lá do roteiro, né? Então, talvez aí. E aí, hoje eu já fiz isso. Como eles estão no subgrupo, quando eles entram para a sala principal, eu já abro e já coloco no compartilhamento. Agora eu quero ouvir vocês a respeito desses pontos. Então, as duas reuniões deu tempo hoje, né? Por mais que eles conversaram, e essa reunião dessa semana também é uma reunião bem tranquila, né? Então, ela é mais fácil com relação ao SAEP lá, nada a ver, né? Tá bem mais, menos questionável, vamos dizer assim. Eles querem participar bastante porque é uma coisa que eles já estão fazendo na sala de aula, que é a leitura, né? Trabalhar com essas dinâmicas diferentes. Mas não tem tanto
pedacinho de ter que mostrar isso, mostrar aquilo, e aí um não sabe onde que está o dado, de volta lá de novo. Teve reuniões que eu voltei 4, 5 vezes mostrar onde que encontrava as habilidades, aonde que enxergava lá por turma, né? Porque às vezes você está distraído na tua tela e quando eu explico, você não está prestando atenção. Aí você quer que eu explique novamente, né? Mas, enfim, no geral, assim, eu acho que apesar dos pesares, né, Gustavo, que a gente pegou, acho que um ano bem mais achamos que essa segunda ia ser mais tranquila e não está sendo muito, mas eu acho que com relação a eles entender o que é a recomposição já está muito mais tranquilo, né? Então agora eles estão entendendo que a gente está aqui propondo ações. E aí parece que eles já estão com os ânimos mais calmos também, né? Tem Saeb, eu sempre falo, pessoal, tem Saeb, tem cobrança, mas não é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para o nosso estudante, né? É só no ano de Saeb que eu tenho que trabalhar leitura e interpretação? Não. Então, vamos pensar em ações para todas as turmas. E eu, que sou professor de sexto, sétimo, eu foco em todas as turmas, não foco só no meu 9º ano, né? Mas acho que agora pode falar as críticas também. Eu sou uma pessoa um pouco resistente, mas eu aceito algumas. Aceito algumas, olha que seletiva. Não, professora, acho que se fosse para falar assim, alguma coisa, é mais mesmo a delimitação ali na hora do compartilhamento ali depois da doação, mas acho que o próprio roteiro, né, foi o responsável por isso, né? Tanto é que eu ia trazer para você como ponto de melhoria, mas eu acho justo, porque o roteiro, ele não tem subgrupos e todo mundo trabalha ali, né? E realmente como a gente acaba assistindo a reunião em velocidade um pouco mais rápida, né? Eu acabei passando ali, tanto é que eu voltei, né? E voltei na velocidade normal para acompanhar todo o passo a passo ali do em ação para entender. Aí depois eu entendi o que aconteceu ali, né? Eu acho que uma sugestão do em ação ali, né? Já que você percebeu que é uma questão que você tem em relação para o em ação e para o compartilhamento ali, que é um ponto bem importante, né, dos formadores, tentar verificar, né? Eu acho que revisitar suas reuniões, eu acho que é muito importante, né? De repente, revisitar ali a sua turma NO, por exemplo, né, ou qualquer outra, deixa eu ver, então, aonde que eu poderia, será que eu repeti informação em determinado ponto, que eu poderia me sobrar um tempo mais adequado ali na hora do em ação e na hora do compartilhamento? Eu acho que isso é uma prática que só você vai conseguir enxergar, né? Porque você já faz a gestão do tempo, você já leva isso anotado, né? Se você não fizesse isso, como a gente sabe que tem gente que tem essa dificuldade, a gente ia sugerir, né, justamente o que você já faz. Então, se você já faz todo esse passo a passo, acho que é revisitar mesmo ali as reuniões para você tentar perceber aonde você poderia ali ir um pouco mais rápido, ou de repente, enfim, né, fazer aquela gestão para que sobre ali o tempo um pouco mais adequado, né? Não sei se é isso, tem alguém tentando entrar aqui que eu não faço ideia. É isso. Não sei se a professora teria mais alguma coisa. Não, tá tudo certo. Então, tá bom. Até a próxima reunião. É isso, até o próximo alinhamento. Professora, muito obrigado. Qualquer coisa, pode falar comigo ali no WhatsApp, tá bom? Tá. Obrigada, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau.